Reparação histérica. Reparação histérica. Hello, Hystericers! Hoje eu tô com a minha rinite, ó. Tá que tá. Então, talvez tenha umas fungadas, já peço perdão de saída. E Miri Manu, olá! Contem coisas pra mim. Como tá a vida? O que fizeram de bom no fim de semana? É um sapatão de sítio, né? Então eu tô assim, indo ver a caixa d'água 10 da noite pra ver se tá tudo bem, sabe? Mas Essas você vai, coisas. mas você vai gata assim, com esse óculos, Não. com esse cabelo arrumadinho? Não, eu vou tipo assim, em cacos, depois de um dia inteiro de trabalho, 9 horas da noite, eu falo, nossa, eu tenho que ir até a caixa d'água, ver se tá tudo bem. Aí eu ponho a botina, né? Porque tem mato alto, aí eu subo uma piramba, aí subo a escada, aí abro a caixa d'água, aí vejo se tá cheia, aí fecho, desço, aí vou desligar a bomba. Gente, é um rolê. E você, Manu, tem conferido caixas por aí, caixas d'água? Cara, infelizmente eu ainda não tô no estágio de evolução pra ser sapatão de sítio, mas minha maior alegria, né? Me mandou um áudio. Gente, desculpa, tô meio ofegante que eu tava inspecionando a caixa d'água. Foi. Cara, porra, sabe? É diferente. É especial. Ah, gente, esse fim de semana, normal. Me embriaguei, passei vergonha em público, né? Fui sair com alguns amigos, deu tudo errado e deu tudo certo. Foi uma noite completamente caótica. Um amigo deu mole, aí roubaram o celular dele. Aí o outro foi tomar uma microdose de cogumelo, enfiou um cogumelo inteiro na boca, a chapeleta desse tamanho. Ficou enlouquecido. Falei, ó, é uma mordidinha assim, ó. Eu peguei o cabelo do cogumelo, essa vez, ó, mordi a pontinha. Ele pegou o resto e fez assim, ó. Nossa, aí passou super mal. Ele nem passou mal, não, ele saiu impune. Isso que é bonito. E aí, na hora, o que eu fiz? Eu falei, bom, já comeu. Eu não podia falar, "Ah, meu Deus!" Né? Porque ele ia entrar na bad automaticamente. Sim. Mas eu olhei pra ele um tempo e pensei, será que eu falo pra ele no banheiro enfiar o dedo na goela? Eu falei, não, tá tudo bem, ele vai. Se ele fez isso, ele tem confiança, ele vai conseguir. Conseguiu. Não, não acho que foi fácil pra ele. Nem pra quem tava ali na contenção. E aí é isso, mas foi muito divertido. Aí acabamos a noite num karaokê. E quando eu vi, eu tava cantando, sei lá, Conte Partiro. Ele que enfiou a chapeleta inteira e você que Cara, trouxe um é. cancioneiro belíssimo desse. Pô, cara, foi assim. Eu já contei pra vocês de quando acharam que eu tava apta ao gummy de maconha. Já contei esse momento da minha vida pra Não, vocês. não. Eu estava na casa de um amigo que tinha acabado de trazer gummies de maconha de uma viagem. E eu, assim, todo mundo já meio cansado, né? As pessoas todas da festa já tinham ali. A gente já tinha saído de um lugar que a festa tinha acabado e ido pra casa dele, mas a gente já tem tudo 45, 50, então essa coisa de o after, sei lá. Não tem nada a ver com a idade, é só porque eu sempre fui essa pessoa, eu sempre já tinha preguiça. Aí eu falei, acho que eu vou embora, porque eu tô com dor nas costas. Ele falou, poxa, mas tem coisas aqui que você pode fazer uso pra melhorar a sua dor. O gummy de maconha, ele é muito bom pra dor nas costas. E aí eu lembrei que eu tomava gotinhas de canabidiol quando doía a minha lombar. E eu falei, é tipo gotinha de canabidiol? Ele falou, igual, é leve como gotinha de canabidiol. E ele me deu um gummy inteiro de maconha. Sendo que o máximo que eu tinha chegado era as gotinhas de canabidiol. E, sei lá, fumei 3 vezes e um peguinho, assim, já fiquei meio enjoada. Eu sou muito careta. E aí, a minha amiga Carol tava comigo, Carol Pires, e ela Ah, que olhou pra bom. mim, ela olhou para mim e falou, amiga, é melhor a gente dividir, não vai enfiar isso inteiro na boca. E eu Porra. falei, Carol, mas ele falou que é igual a gotinha. Ela falou, veja bem, é bem diferente. Só que quando ela falou é bem diferente, eu já tinha engolido metade do gummy. E aí eu falei, vai dar tudo certo. De repente eu senti um negócio que eu não desejo para Aham. ninguém. Talvez para pessoas muito horríveis, assim. Mas talvez pessoas muito horríveis se sentissem bem. Então eu não sei como desejar, tô sem saber desejar. E eu fiquei muito louca.
comecei a ter crise de pânico e o meu maxilar travou. E eu fiquei assim. E eu comecei a falar assim. E eu falava, eu preciso ir embora. Alguém me ajuda a ir embora. Onde que é a saída? E aí um amigo meu, que é todo da meditação e do candomblé, achou que que tava baixando um espírito em mim, que eu tava recebendo uma entidade. Legal. E aí ele começou a me ajudar a ir para um lugar para eu poder receber essa entidade sem tanta interferência, porque ia fazer mal se tivesse muita. E ele começou a me levar, achei que ele estava me levando para a saída, mas ele estava me levando para um lugar assim para que eu pudesse receber a entidade em paz, porque ele também já estava doido. E é Legal isso. demais, E eu fiquei cara. tendo crise de pânico por 8 horas ininterruptamente. Então, assim, se você, sei lá, já teve a experiência de crise de ansiedade, não faça uso do Gummy. Só essa dica aí. É. É Eu já maconha tive, já contei comestível, né? aqui do meu overdose de brigadeiro de maconha, né? Que foi o meu sobrinho que teve que Não. tomar conta. Não, eu nunca contei essa Ah, você história? Já contou, acho que você contei, contou, sim. já Que contei. você Meu passou. sobrinho teve que tomar conta de mim. Eu não desejo também para ninguém isso. Eu É uma nunca mais. sensação horrível, porque você fica, que hora vai passar, que hora vai passar. E eu Agora vai passar. E eu não queria ficar daquele jeito. Eu pensava assim, se for assim o resto da minha vida, eu vou desistir de viver, porque eu não pensava quero isso ficar também. Eu mandei áudio às 4 da manhã para minha psiquiatra. Olha, eu comi um gummy e não passa, e eu fico tendo uma crise de pânico atrás de outra. Eu posso misturar Rivotril com gummy. E aí ela não respondia, eu mandava outra. E aí foi isso. E nisso, pessoas achando que eu estava recebendo uma entidade apenas porque meu maxilar travou. Foi muito. Mas Carol tomou a outra metade do gummy e só falava, cara, não dá nada, é tranquilo, tá tudo bem, você tá comigo, tá tudo certo. lindo. Mas pra mim não bateu legal, não. Bom, o nosso tema de hoje é um tema que, assim, eu confesso freestyle total. Eu não pensei o que eu vou falar, porque eu quero que seja, assim, livre, que saia de mim como uma sessão de análise. E o tema é o que é chegar lá, né? Inclusive, é uma coisa que eu tenho falado bastante disso com meu terapeuta. Às vezes na minha vida em que eu consegui coisas que eu queria muito, foram vezes em que eu não fiquei exatamente feliz. Então, dentro do tema o que é chegar lá, eu acho que tem uma outra pergunta que é: será que a gente deseja o que a gente deseja? E por que quando a gente conquista algo que a gente achava que desejava por tanto tempo, nem sempre a gente fica, caramba, é isso, consegui, né? Então, por exemplo, eu tinha um sonho de escrever novela para Globo. Desde criança, que era o que eu mais queria na vida. Até porque quando a gente é criança, ser escritora e fazer sucesso é, putz, escrever uma novela, tá botando o diálogo na boca de personagem de uma novela da Globo. E aí fiz lá umas oficinas e aí fui chamada para escrever novela quando eu tinha 30 anos de idade. E eu comecei escrevendo série, na verdade, e logo fui para colaborar em novela. Isso significava duas coisas. Uma era ir para o Rio de Janeiro o tempo inteiro, pegar avião 2, 3 vezes por semana. Não sei por que não foi feita a minha oferta de, bom, então durante a novela more no Rio, tá aqui um hotel, sei lá, uma vida um pouco mais menos insalubre, né? Mas eu ficava nessa ponte aérea que é infernal, se a tua vida é isso, se a tua vida é ponte aérea toda semana é horrível. E também significava que eu não podia fazer mais nada. E eu já tinha esse perfil atirar para todo lado e um perfil muito autoral, né? Então eu gosto de fazer as minhas coisas e eu gosto de fazer várias. Então eu gosto de ter podcast, eu gosto de ter a coluna na Folha, eu gosto de escrever livro. E escrever novela significava falar na voz de outra pessoa, o autor da novela, né? Colaborar numa novela significa escrever com a voz de outra pessoa e fazer só isso. Porque não dá tempo de fazer mais nada, realmente é uma pauleira. E no meio do processo eu descobri que eu estava extremamente infeliz, só que era algo que eu tinha desejado por 30 anos. E aí, muito nova, talvez para concluir apenas que eu tinha realizado um sonho que na verdade eu não era o que eu queria, eu só tive o que geralmente eu tenho quando eu não consigo, na hora, não me cai a ficha assim, eu só... O que é isso que eu tô sentindo? Eu começo a ter crise de pânico, crise de angústia, porque eu não aceitei que aquele não era meu desejo, porque era óbvio que aquele tinha que ser meu desejo, só que eu não tava feliz. Então, acho que tem isso que a gente pode falar um pouco, sobre como às vezes a gente se mata pra um negócio, quando consegue, você fala, puta, tô cansado, não é isso, tô, né,
sei lá. Agora, por exemplo, eu acabei de lançar um livro, eu tenho que viajar toda hora para lançar o livro. E aí, voltei hoje de Porto Alegre, voltei exausta no avião e pensei, que cato é isso que eu tenho, que aos 46 anos de idade ainda não sei que nome tem, que é uma vontade extrema de ser conhecida e lida e dar certo, com uma vontade extrema de não sair da minha casa, porque a conta não fecha. Como é que eu vou estar nos lugares, conhecer as pessoas, falar com os leitores, vender os livros? Se para mim é tão sofrido ter que sair daqui, ter que pegar um avião, ter que... Assim, quando eu vejo uma fila de 300 pessoas que querem um autógrafo, aquilo é chegar lá. Porra, cheguei lá. Ao mesmo tempo eu penso, caralho, são 300 pessoas. E eu não sei, eu tô fóbica, eu tô esquisita, eu quero minha casa, eu tô com medo. Então tá, já dei o pontapé aqui na conversa. Falem um pouco. Não me deixem Cara, sozinha. eu só queria comentar antes, eu acho que a Mili pode dar o nosso, fazer as honras, mas eu queria comentar uma coisa que eu fiquei brisando, te ouvindo falar, porque depois a gente emburaca nisso, mas eu acho que chegar lá tem a ver com você também poder ser quem você é. E aí você fala de um paradoxo que é tipo, pra eu ser muito reconhecida e muito lida, eu tenho que estar nos lugares. É tipo assim, Helena Ferrante, meu amor, nunca vi a cara dela na vida. Obrigada. Então assim, é meio o desejo, né? Eu acho que a gente não controla, não escolhe, né? A gente meio que se entrega a ele, mergulha nele até pra investigar e entender o que tá por trás dele, porque às vezes é um ideal mesmo. Às vezes você tá idealizando uma situação que na prática você fala, nossa, que é desagradável, né? Então, eu gosto de pensar quando eu tô querendo muito uma coisa, se eu quero muito essa coisa porque realmente ela vai ser prazerosa pra mim, tipo assim, é uma coisa que ninguém disse que eu deveria querer, tipo, eu quero isso muito, ou se eu acho que se eu tiver isso eu vou ser mais reconhecida, você bem vista, você aceita, você respeitada, né? Que é meio para provar o seu valor pro outro. Então, isso, por exemplo, muitos trabalhos, assim, esse trabalho seria uma estrelinha no meu currículo. Seria muito legal, mas eu quero passar por isso. Cara, Manu, você abriu mão da coluna na Folha. Isso foi lindo, eu te admirei demais. Porque você falou, não vou dar conta, eu quero me dedicar ao meu curso. O meu curso agora é o meu desejo. Eu acho isso foda, eu não consigo ser essa pessoa. Eu tô em burnout há 5 anos, porque eu falo, cara, se eu abrir mão da minha coluna na Folha, eu tô... Qual é meu problema? Foi o sonho de uma vida, entendeu? Só que várias semanas eu penso, bom, Mili, vem. Porque hoje eu tô que tô. Hoje eu tô obsessiva e daquele jeito que eu tô prontinha pra ser xingada. Vem. Então, gente, assim, eu fico pensando sobre isso dos nossos desejos, né? O que que é nosso desejo? Primeiro, quem pode desejar? Acho que essa é a pergunta que talvez inicial, assim. Uma vez eu estava conversando com a Lia, que faz faxina na minha casa, e quando eu estava em São Paulo, né? Mas a gente tem contato até hoje, assim. E eu falei, ela estava trabalhando em casa, eu estava trabalhando também, ela estava arrastando os móveis para cá e para lá para varrer, e eu estava escrevendo, e eu falei, Lia, você sonhava o quê quando você era pequena? E ela falou assim, Mili, pobre não sonha. E eu me senti tão ingênua de fazer aquela pergunta, tão ridícula, na verdade, assim. Então, eu acho que tem esse recorte, né, da gente poder desejar e trabalhar para chegar em algum lugar. A Lia, quando a gente estava conversando naquele dia, ela estava muito orgulhosa, porque as políticas dos governos Lula 1 e 2 tinham permitido que a filha mais velha dela fosse publicitária, então ela sonhava através da filha. A filha é publicitária. Eita, gente. Isso aí, e ela trabalha Um negócio tão ruim que a Mili recalcou o nome. Publicitária e trabalha numa das maiores agências do Brasil. A filha caçula também, tá? Vai fazer faculdade, enfim. Então, tem uma coisa que mudou, né, nesse Brasil, que escravizou pessoas por 400 anos. Mas, ao mesmo tempo, a gente nunca sabe se uma notícia, quando ela acontece, é boa ou ruim nas nossas vidas, assim, porque a gente não tem real acesso aos nossos desejos. Os desejos são colocados para a gente por uma sociedade organizada
em torno do capital, né? Então, no nosso caso, também tem casar e cuidar de um lar, ter filhos e cuidar de um lar, porque quem não faz isso já deixou uma parte do chegar lá de lado. E do outro, para pessoas assim que podem escolher trabalhar ou não, ou no que trabalhar, tem essa sensação de, gente, assim, meio bozó, vou trabalhar na Globo, né? Que eu acho que aconteceu com nós três em diferentes momentos das nossas vidas, assim. E quando aconteceu comigo, aconteceu em 2 momentos, primeiro com o futebol, né? Aí eu saí, no futebol eu pedi para sair, e aí depois aconteceu no Amor e Sexo. E nessas 2 vezes, as 2 experiências foram para mim muito traumáticas. Não é culpa do empregador, é culpa de um sistema que, assim, gente, para trabalhar num sistema como esse, é uma máquina de moer, né? É uma máquina de moer. A carga horária, a vaidade, você ser mulher nesse sistema, tudo que acontece com você, assim, não foi legal. Para mim, não foi legal, sabe? Então, é assim, a minha professora de meditação sempre fala assim, quando alguma coisa acontece nas nossas vidas, a gente não tem como saber se a notícia é boa ou ruim. A gente não sabe naquele momento. É Uma depois, né? notícia aparentemente ruim pode se transformar numa coisa boa. E uma notícia aparentemente boa pode se transformar numa coisa ruim, né? Então, assim, o que é você chegar lá? Eu não sei. Às vezes é a gente viver como viviam as pessoas aqui antes das caravelas chegarem, né? Em comunidades, o trabalho tinha um outro significado, a família tinha um outro significado, havia dança, havia música, havia cultura. Só que, sei lá, a gente pegou um rumo de um trabalho incessante, que mexe muito com a nossa vaidade, né? Porque a gente quer, eu sou introvertida, mas ao mesmo tempo é isso que a Tati falou, assim, a gente escreve, a gente coloca a nossa cara no sol, a gente vai assinar livros, a gente vai se reunir com pessoas, a gente vai falar com um grupo grande de pessoas. Tem essa troca que no fundo é bonita, né? É linda, Então, é linda. é linda, essa troca é linda, mas assim, eu realmente não sei. Eu não sei, assim, eu sei que nesse mundo, chegar lá, tentam convencer a gente de que é você ter a vida do Bezos e do Musk, 2 completos cretinos que acham que eles vão viver em Marte quando a Terra acabar. A Terra não vai acabar, né? Quando a humanidade acabar. A Milly agora pegou nesse ponto, porque chegar lá, como é que a gente geralmente chama chegar lá? É vencer, né? Vencer. E eu acho que a forma como a nossa cultura e o nosso pensamento se estrutura, né? Indivíduos que têm como principal objetivo vencer, isso já é uma lógica muito problemática, né? É uma lógica capitalista, competitiva, mas é essencialmente patriarcal, porque é o patriarcado que funda essa ideia de que a Terra é uma coisa a ser possuída por quem é superior e certos corpos podem e devem ser explorados, né, pelo bem do progresso. E eu acho isso muito complicado, porque se tem um vencedor, nessa lógica tem um derrotado, né? Então a gente constrói a nossa identidade e os nossos desejos, e pauta os nossos desejos, né? O nosso senso de valor buscando essa validação do lado de fora, né? Em cima da ideia de posse, de acumulação, de controle, de status, de reconhecimento, de visibilidade, de fama. Não é à toa que a Tati fala, bom, qual é a emissora, qual é a ideia mais sucessuda de escritor, né, no Brasil, de autoria? Bom, maior emissora do país, né, o produto mais assistido, Globo, né? E, bom, mas enfim, aí agora acabou de ter um bug do milênio aqui na minha cabeça, porque eu fiquei pensando que o meu curso se chama Vulneráveis Venceremos. Mas eu acho Maravilhoso. Mas eu gosto justamente dessa contradição, entendeu? Porque, assim, subverte esse ideal de que vença o melhor e que vença o mais forte. Porque, assim, da perspectiva humana, né, vulnerável, somos todos humanos. Todo ser humano é vulnerável, né? Somos todos vulneráveis. Eu acho que vencer é sobre você conquistar a sua própria liberdade de ser quem você é, né? De ser autêntica. O curso é meio sobre isso. Eu tô tentando aqui entender como que a gente consegue ressignificar isso, né? Porque
a gente se reprime demais e se cobra demais e se pune demais dentro dessa lógica que é muito voltada para o outro. Já, o que que o outro vai pensar de mim, vai achar de mim? É como que eu faço para provar para o outro que eu tenho valor e no final das contas a gente é nosso pior carrasco, né? A pressão que vem de fora é ruim, mas a que vem de dentro, eu vou te falar, é pior. Então, ironicamente, também tem esse lugar de vencer pra mim, que tem muito mais a ver com fazer as pazes com você mesma, né? Tati, deixa eu só falar uma coisa antes, porque assim, eu vou dar uma boa notícia para vocês. Yes. Vocês vão gostar de ouvir isso. Essa sensação, Manu, que você descreve aí, quando chega a menopausa, acho que a gente liga um dispositivo de um foda-se tão imenso. Então, a menopausa tem várias coisas pra Eu tô gostando dessa interpretação. Ela tá fazendo ludicamente o que você tá Eu tô fazendo. recebendo a benção. Fica com essa notícia. Eu venho do futuro e trago notícias. A menopausa é uma libertação nesse lugar aí. É um foda-se, é um gente, assim, eu fiz meu máximo, agora eu vou só colher esse troço aí que eu fiz, e tá tudo certo. É você virar bruxa mesmo, sabe? E abraçar essa sensação do. Tati, assim, várias elucubrações, várias dessas coisas vão embora. Nossa, Vou embora, gente, você juro fala, por gente, Deus. não tenho tempo a perder com essas não vejo a hora. bobagens. Vai chegar. Ó, fiz várias anotações aqui, porque esse tema me deixa muito emocionada. Então, assim, primeira coisa, vi aquele filme espetacular, né? Ficção, mas inspirado na vida de Ney Matogrosso. A gente já falou desse filme, lindamente dirigido, Esmir Filho. Bom, e aí Ney Matogrosso luta. Imagino que seja a história dele mesmo, pra ser Ney Matogrosso. E quando ele finalmente se torna Ney Matogrosso, ele compra uma casa no meio do mato. E parou. Quantas músicas tem o Ney Matogrosso? Ele fez um sucesso absurdo e meio que parou, né? Aí, porque o filme é isso, ele bomba, a gente canta, minha filha canta as músicas do Ney Matogrosso, então assim, é atual pra sempre, é sucesso pra sempre, é tão moderno e bom que parece que lançou ontem, mas a real é que não tem muita novidade, é aquilo lá, é de quando ele bombou, né? E aí, tá, ganhou um dinheiro e, né, aí quando acabou o filme eu estava com o Lucas, meu namorado, e falei, e aí? Aí o Lucas, e aí o quê? Eu falei, é isso? Ele, cachoeira? Ele, cachoeira. E ficou aquele silêncio, provavelmente o Lucas é uma pessoa melhor, né, em termos de saúde mental e caráter, ele aceitou a cachoeira na vida de Ney Matogrosso, e o neoliberalismo dentro de mim começou a ficar enlouquecido. Caramba, Ney, cadê mais? Cadê mais música? Cadê mais sucesso? Cadê mais show? Cadê mais dinheiro? Cachoeira, né? Então tem isso. Tem a Hilda Hilst, que eu já acho que é outra coisa. A mulher apanhou tanto a vida inteira que uma hora ela falou, quer saber, eu vou pro meio do mato, eu não aguento mais esse mundo das pessoas sendo escrotas comigo. Eu não acho que no auge do sucesso ela foi pro meio do mato, porque isso é uma escolha, talvez, mesmo Ney Matogrosso sendo gay, é um homem branco, né? Hilda, acho que falou, cansei de apanhar mulher, né? E foi, principalmente porque já estava ali sofrendo também com preconceito da literatura dela mais erótica e etarismo também, já estava sofrendo as duas coisas. Então, essa é uma coisa que eu pensei, que eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. A outra coisa é que eu tenho um medo dessa paz, de acordar achando que eu já cheguei em algum lugar, e disso me travar e eu não fazer mais nada. Então eu tô um pouco viciada nesse estresse, nessa cortisona cagada, que faz com que eu acorde todo dia de manhã e pense, bom, tá pouco, precisa mais, não cheguei, não tá legal, porque assim, esse ano de 2025 eu recebi dos convites mais fodas da minha vida, que é, eu vou estar numa mesa, se tudo der certo, se eu não panicar, se ninguém desistir, se não acontecer um desastre, porque eu já começo a pensar em tudo de ruim que pode acontecer, eu já tô aqui na obsessão, eu vou estar numa mesa com o Edouard Louis, que é há um bom tempo, já muito antes de ser modinha, isso é importante que eu diga, né, porque quando o Edouard Louis lançou o primeiro livro dele pela Tusquet, não estava nem na Todavia ainda, O Fim de Ed, eu já pirei nele, então eu já sou fã dele há muito tempo, muito antes, sou obcecada por ele,
Fiz todas as resenhas. Eu vou estar numa mesa com ele, nem que eu vou mediar. Eu, como escritora, serei mediada junto com ele por uma outra pessoa. E é dos convites mais lindos que eu já recebi, né? E eu não consigo curtir. Eu fico achando que ele vai desistir, que eu vou ter uma virose daquelas que caga e vomita o dia inteiro um dia antes. Não consigo curtir. Eu tô mais triste que eu recebi esse convite do que feliz. Não sei por quê. Ah, não. Juro. Peraí. Juro. Gente, assim, não. Então, mas aí, primeiro, só um minuto, Bob. Até Primeiro, o cachorro ficou revoltado. foi. Porque o Bob é meio hétero top, ele quer se meter, ele deve querer fazer um doxplaining do que a gente tá falando. O que eu acho é o seguinte. Primeira coisa, a gente vive dentro dessa sociedade cujo imperativo moral categórico é mais. Mais. Menos é algum desvio moral, é um desvio de caráter. Você falar Gente, deu pra mim... só um parênteses, cara, eu amo a Manu, porque ela faz lúdico, tudo que você tá fazendo, ela tá assim, ó, ela tá no mais, só isso, só um parênteses. Eu tô dançando aqui, pô. Eu tô dançando essa melodia aqui que a Mimi tá trazendo pra gente. Se vocês estiverem ouvindo no Spotify, quando chegar em casa, dá uma entrada no YouTube para vocês verem, porque tem uma ilustração realmente, tem uma coreografia. Tem um trabalho corporal, tem todo um trabalho corporal que vocês estão perdendo, mas vamos lá. Exato. Bom, então é o seguinte, aí é o imperativo moral mais, né? Menos é inaceitável. Dizer tá bom é inaceitável. É desvio de caráter, é fraqueza, é loser. A mesma sociedade que fala vencer é aquela que coloca na testa de quem não chegou lá, sabe Deus onde é lá, o rótulo de loser. Né? Então tem isso também, a gente vai, todos os dias que a gente acordar, seremos encorajadas a ir atrás de mais post, mais audiência, mais um livro, mais um texto, mais. Bom, aí é o seguinte, Tati, você já chegou lá, você pode agora fazer um outro lá para você, mas aquele lá que a pequena Tati, a jovem Tati, tipo o jovem Marx, colocou para ela 20 anos, com 15, 20 anos, já aconteceu. Essa realidade já aconteceu. O senhor Edouard Louis, gente, assim, com todo respeito, Tati, eu vou falar isso, gente, com todo respeito, tá? O senhor Edouard Louis deveria, sim, estar embevecido que é você que vai lá. Numa sociedade normal, o seu status seria o do Edouard Louis. Eu li Edouard Louis. E eu li você. Sabe, um país decente, culturalmente, assim, disposto a pegar as suas cabeças pensantes, seus escritores, suas escritoras, suas poetisas, seus poetas, colocaria você no seu devido lugar. Então, assim, coloque-se você, porque muita gente já te colocou. Não é você que tem que Edouard Louis, abaixar a cabeça para ele. Ele tem que abaixar a cabeça para você também. Sabe? É foda da onde você veio, o que você conseguiu. Ah, mas tem crítica, mas vai ter sempre, vai ter. Sabe aquela frase que a Laerte colocou perto da pia dela? Louça, vai ter sempre. Tipo, é isso. Vai ter sempre. É uma sociedade que agora dá opinião sobre tudo e sobre todos, é misógina, é machista, sabe? A gente vai ser criticada e às vezes a gente vai ser criticada com razão. Né? Às vezes a gente vai errar e às vezes a gente vai, sei lá, escrever e poder fazer melhor. Mas assim, aquele plano da jovem Tati já aconteceu. Então agora você vai ter que traçar um outro lá. Talvez, olhando daqui, o que te falta é estabelecer que outro lá é esse para você. Porque aquele lá já rolou. E assim, vai acontecer essa mesa com o Edouard Louis, mas coloque-se no seu lugar, porra. Se ponha no seu lugar, cara. Você não tá lá porque você caiu de paraquedas ali, não tropeçou e caiu de paraquedas. Exato. Tá puxado pra mim hoje, tá puxado. Tá emocionada. Fiquei emocionada. Mas uma coisa que eu também fiquei pensando quando você fala do Ney, e sobre essa coisa dos objetivos e dos desejos, eu não sei, né, como nós três aqui somos roteiristas, mas eu vou tentar falar do jeito que fique claro pra todo mundo, é uma leitura também muito... Tipo assim, sabe um monomito que é
o herói que era um objetivo, conseguiu, legal. A gente vive muitas vidas dentro de uma vida. A gente se transforma, os nossos desejos se transformam. O que era bom pra gente parece bom numa época e de repente deixa de ser, né? O que a gente achava que era bom, a gente vive, percebe que idealizou e não quer mais. Então, por exemplo, o Ney, a busca do Ney pelo sucesso também para ele foi muito prazerosa, né? Também para ele foi uma força, uma afirmação de vida e aí ele consegue, ele é o Ney durante muito tempo, mas ele tem outras personas. De repente aquilo para de funcionar para ele. E aí o ideal dele, o desejo dele, o que é mais agradável para você nesse momento? Então eu tenho uma amiga que conta uma história muito linda, que assim, ela batalhou pra cacete pra ter o apartamento dela, o apartamentinho dela. Era uma coisa bem assim, o sonho da mulher solteira independente, porque era um apartamento bem localizado no Buchicho, pequenininho, mas muito bem decorado, e nananina, e ela tava vivendo ali o sonho feminista. E ela batalhou muito pra chegar nesse lugar. E aí, eventualmente, foi lá fazer um mochilão com uma amiga e ficou, né, reflexiva. Aí ela teve que voltar, ela teve que ficar na casa dessa amiga, eu acho que era em São Paulo, né? Elas tiveram que voltar pra São Paulo, tinha ali uma. E ela ficou lá e ela tinha uma família, essa amiga. E ela olhou pra essa família e falou: puta merda, quero uma família também, ó. E aí ela falou, mas eu vivi muito bem a minha vida, o meu sonho feminista. Eu adorei, ele funcionou pra mim durante aquele tempo. Agora eu quero isso, eu quero chegar em casa e ter uma geladeira cheia, um maridão fazendo uma comida pra mim, uma criancinha cheirosinha me abraçando. Ela falou, porra, eu ia chegar na minha casa, aquela geladeira vazia, com 2 Heineken choca e um queijo mofado. E eu, de repente, falei, cara, que legal eu poder querer isso. Porque eu já... Então, assim, a gente vai viver... Né, a gente tem muitas personas, a gente tem muitos desejos, a gente tem muitas fases da vida diferentes. E é uma coisa também que eu acho legal que a Mili trouxe, a gente às vezes fica querendo mais e mais e mais, e meio achando que tem que ficar dentro dessa lógica que é muito adoecedora. E eu, por exemplo, eu já me vi em situações de não querer mais, achar que eu não poderia querer mais do que eu já tenho. Então, assim, eu já cheguei lá, pô, já sou uma escritora, eu já sou reconhecida pelo meu trabalho, eu não posso agora inventar de fazer isso. E aí, de repente, até eu cristalizar que, assim, posso querer mais, sim. Quero mais. Então, assim, a gente tem que se observar e se investigar, né? Emoção, desejo, como eu falei, a gente tem que mergulhar nele fundo e ver o que tá por trás dele, o que tá por trás dele, pra gente ficar em paz com a gente mesma, porque eu acho que só eu chegar lá. Sabe o que eu fiquei pensando? Talvez para algumas pessoas seja difícil entender que às vezes você chega lá, mas você não chega num lar, sabe? Ah, é poeta. É quase o veracidade, né? Eu meti um veracidade. Poetas urbanos. Não, mas num sentido assim, num sentido, não querendo puxar para um lugar de é preciso ter uma família, não é esse lugar, não. Não. Para algumas pessoas para outras não. Tem gente que tem o desejo da maternidade, outras não, e tá tudo certo. Então não é um lar no sentido a familhinha, mas é num sentido assim, me veio a imagem da Odete Reutemann, que é essa mulher que chegou lá, né? Só que ela mora num hotel, ela não tem casa. Sabe, essas pessoas que não conseguiram construir o lar no sentido de qual que é a tua base firme, onde que você deita a cabeça e descansa. Onde que você descansa, onde que é o teu lugar no mundo no sentido de descansar mesmo, não no sentido de... Então, às vezes a gente chega num lugar, só que esse lugar não tem paz, esse lugar não tem descanso, esse lugar não tem gostosinho. E eu sinto que isso talvez seja mais difícil para a mulher, porque a mulher, como para ela... Esses dias eu vi um vídeo muito bom que o Instagram me manda, às vezes, uns memes no Stories, assim, uns vídeos. O meu algoritmo me manda coisas legais, assim, eu gosto. E era uma mulher que ia... Eu não sei se é um vídeo que foi alterado ou se era longe mesmo, mas era uma mulher que ia falar num microfone, assim, para um monte de gente, e ela não conseguia chegar nunca. Ficava todo mundo esperando e tinha lá o lugar onde ela ia falar no microfone, assim, meio alto, e demorava para chegar, e as pessoas começaram a rir.
E aí o título era: para uma mulher é muito difícil chegar até lá, chegar nesse lugar, né? Era o lugar onde ela estava sentada até chegar no microfone demorava demais e começaram a rir. E era meio uma metáfora de como é difícil para a mulher chegar nesse lugar. E acho que é tão difícil que no meio disso, às vezes, você esquece de coisas assim que te trazem. Eu, por exemplo, talvez por ser signo de terra, eu gosto muito de ficar descalça no mato e pensar em porra nenhuma, sabe? Isso é uma coisa que realmente me dá muito prazer. Se eu não consigo viajar para um lugar, às vezes eu vou na pracinha aqui do lado, levar minha filha a brincar e eu tiro o sapato e fico pisando na terra e tento não pensar em nada. E parece uma besteira, né? Eu mesmo falando já me sinto meio trouxa, né? O meu pensamento rápido, irônico já fala: manda cortar isso aí, que você tá sendo boba. Manda cortar que você tá sendo boba, entendeu? Mas o que são esses momentos desse lar, desse lugar que você descansa? Esse lar, eu acho que assim, a gente fica chegar lá, é uma coisa meio lá fora, né? E eu acho que esse lar é aqui, é o nosso corpo. É a gente estar em paz no nosso corpo, porque aí não importa se a casa é grande, se a casa é pequena, se a casa e para uma mulher habitar plenamente o próprio corpo, especialmente para mulher, tá? Mas eu acho que qualquer indivíduo, né, encontrar uma paz possível, né, é isso, porque quando você tá, né, você não depender de determinadas estruturas, né, para dizer, ah, não, eu só vou estar bem se eu tiver isso, aquilo, outro. Né? Então, só porque eu acho que não é. Até você falando, lar, as pessoas já pensam família, uma casa muito confortável. E sim, né? Mas às vezes uma casa confortável traz outros ônus e bônus, né? Como que você falou. Então, só porque eu fiquei na minha cabeça que esse lar, eu acho que ele. A gente fica buscando fora o que a gente tinha que estar cavando dentro. Mas ok, pode falar, Mili, por favor. É que eu fico cada vez mais achando que o caminho até lá, o meu lá, ele passa por simplificar muito a vida. Assim, eu vejo essas pessoas morando em casas imensas, elas têm aviões, elas têm barcos. Meu Deus, como deve ser difícil administrar uma vida dessas. Assim, quantas pessoas você tem que ter em volta de você para administrar e para dar conta de tudo? Isso para mim é uma ideia de inferno. De verdade, essa para mim é uma ideia de inferno. Fico ouvindo você e pensando assim, um lugar para descansar. Sim, é o meu ideal, assim, eu quero ter um lugar em que eu feche a porta e ele seja o lugar em que eu vou ficar inteira ali, descansando, sem medo do mundo, né? Mas, uma vez, um arquiteto falou para mim assim, pensa dentro das casas, onde é o lugar da mulher descansar? O homem dentro de uma casa, de uma família tradicional, ele tem sempre ou uma poltrona, ou um lugar no sofá, ou um quarto só para ele, um escritório, um estúdio, né? Pessoas mais ricas têm. Mesmo as pessoas menos privilegiadas, o cara tem um lugar na casa, né? A mulher não tem. A mulher não tem, dentro de casa não é um lugar para a mulher descansar. A mulher, com filhos especialmente, a casa é um lugar de trabalho, a cozinha, os quartos, trabalhos sexuais, trabalhos de cuidar da casa. Então tem isso. Agora tem uma outra coisa também, né? Então tem esse recorte de gênero. Tem uma outra coisa também. A gente nessa sociedade, quando a gente vai ser entrevistado em entrevista de emprego, eu sempre achei essa pergunta tão estúpida. Onde você quer estar daqui a 5 anos? Daqui a 100 anos, gente, assim, no caixão, né? Onde você quer estar daqui a 5 anos? A única resposta certa é no seu lugar, né? A única resposta certa é no seu lugar. Se a pessoa que está te entrevistando ela é superior a você daqui a 5 anos, eu quero o seu lugar. Então, a pergunta é estúpida e a resposta ela é sempre meio estúpida porque a gente evita dizer aí onde você está, no seu lugar. Porque essa competição também está dada dentro do mundo corporativo, assim, matem-se entre si, compitam aí, ainda mais se você for mulher, porque vai ter 1 ou 2, 3, 10 no máximo. Então, eu vou tentar falar isso, tá, gente? Eu não sei se eu vou conseguir, porque assim, a gente é encorajada a se projetar no futuro, sempre com uma ideia muito capitalista do que é o futuro, né? É você ter uma família patriarcal e capitalista, uma família, uma casa, se você tem uma casa, comprou um apartamento agora, você vai ter que sonhar com uma casa de campo, se você tem a casa de campo agora, você vai sonhar com uma casa na praia, e agora um barco, e aí você vai estabelecendo sonhos até que você morre, tentando chegar lá, né, nesse lá. Então, se a gente projeta esse futuro,
a gente deixa de ser atravessada pelo que está acontecendo agora e que pode projetar um outro futuro que a gente nem viu, que a gente nem sabe qual é. O que eu quero dizer é assim, se a gente ficasse agora aqui fazendo, lutando ou criando um ritual diário para chegar, para ser feliz aqui agora, talvez essa projeção do futuro apresente uma ideia que a gente não tinha nem imaginado. Porque assim, se a gente olhar para as nossas vidas 5 anos atrás, ninguém nem imaginou muitas coisas que iam acontecer, né? Uhum. As coisas vão atravessando a gente. E aí você pega aquela correnteza. Mas se você tá... Não, eu quero ir para aquela correnteza. Uma correnteza boa passa, você não pega, né? Sim. Então, sei lá, eu acho que, sabe, é uma ideia muito capitalista ficar projetando. O que você quer, o que mais você quer, o que você quer daqui a 5 anos. Sei lá, Nossa, total. Eu penso assim, eu só quero descansar. E aí eu descanso, eu descanso, tá tudo bem, eu descanso, só que não é o suficiente, porque eu acho que é outro descanso que eu preciso, não é dormir às 8 horas por noite, porque isso eu tenho feito, mas é poder ter prazer no dia. Então, assim, eu tenho uma cama deliciosa, tal, mas eu até durmo nela 8 horas por noite, mas eu acordo exausta, porque é uma coisa já que acorda tensa. porque tá na filosofia do que é pra mim tá na vida. Eu deixo o curso da Manu rolando enquanto eu arrumo o escritório, porque eu não consigo parar e ver o curso da Manu. Ele fica... Verdade. Manu percebe o meu movimento em pé, arrumando gavetas. Eu faço o curso da Manu pagando conta, eu faço o curso da Manu arrumando gaveta. Porque se eu fizer uma coisa só, amanhã eu vou acordar na posição 49ª, no lugar, sabe qual, que eu não sei qual é. Eu tava na posição 21ª, sei lá. É uma E loucura quem isso. estabelece essas posições é você mesmo. Eu não sei também. A Eu não sei. carrasca é você, consigo A carrasca mesma. sou eu. Entendeu? Então você pode, né? Porque eu acho que eu já escrevi uma coluna sobre isso. O lance de ser chefe de si mesma é que eu sou uma chefe tóxica pra caramba. Eu já teria parado no compliance. Não, eu já estaria... E esse, Sim. e esse cansaço também vem, de novo, de você não ter esse lugar de descanso dentro de você. Não Então, tem. assim, de você falar, olha, tem uma coisa... nos exercícios, né? Lá vem a coleirinha do Jung aqui, estralando. Que são esses exercícios de imaginação ativa que eu amo, né? Que você pega você tem diálogos internos. A gente que escreve ama. Eu, pelo menos, amo. Então é você com essa parte de você que não te deixa em paz. Eu falo assim, o que houve, amor? Porque a gente pode descansar, tá? Eu trabalhei pra isso, tá? Tem dinheiro na conta. Hoje a gente pode dormir, hoje a gente pode descansar, hoje a gente pode se divertir, a gente pode se permitir prazer. Né? Porque às vezes eu tenho que me pegar pela mão. Eu faço isso comigo, né? Às vezes eu tenho que me pegar pela mão porque eu mesma estou me cobrando. Se fosse outra pessoa, seria melhor. Porque eu falo assim, vaza! Não passarão. Mas não é o caso, sou eu mesma. Eu não consigo me livrar de mim mesma. E você acolher e ouvir. E falar assim, mas por quê? Né? E aí, vai na sua verdade, minha amiga. Você sabe que a gente falando, eu lembro de uma cena, eu pequenininha, assim, meus pais eram casados ainda, e meus pais separaram, eu já tinha uns 6 anos, assim. Então, eles ainda eram casados. Eu lembro dessa cena do meu pai falando, olha esse empresário que coitado, mora numa casa linda dessa, com uma piscina desse tamanho, um jardim desse tamanho, e ele morreu sem curtir nada, deixou tudo para os filhos. Que era uma matéria que tinha saído no jornal de um empresário riquíssimo que tinha morrido, e a família dizendo, trabalhou e não curtiu nada, né? E meu pai falando, que vida estúpida, construiu essa casa com esse e o comentário da minha mãe foi, é justamente porque você olha para isso e pensa na piscina que você nunca vai ter uma. A minha mãe, ela tinha essa coisa do... o prazer é um atraso na vida, entendeu? Um beijo aí pra minha mãe, tô expondo talvez ela, um beijo pra ela. Mas eu acho que essa cena me marcou muito como ou você curte a piscina porque você nasceu com alguém que trabalhou para você ter ela, ou você é a pessoa que faz a piscina e deixa pro teu filho. Você ser a pessoa que do nada construiu a piscina e ainda nada nela, só sendo homem. Sei lá. Mas são coisas que marcam, né?
Marca. Eu cresci com a minha mãe falando também que eu era igual ao meu pai, que eu não queria ter dinheiro, porque meu pai jogava, mas assim, eu nunca joguei. Eu não sei de onde ela tirou isso, assim, mas vem como uma sentença, sabe? Você Sei. nunca vai ter dinheiro na vida, assim. Então, e minhas irmãs e meu irmão, rapidamente, eles encontraram lá uma profissão e todo mundo começou a ganhar bem. E eu optei por escrever, que é uma coisa que demora mais mesmo, e mesmo com o ganhar bem dentro de uma carreira como a nossa, não é nunca ganhar bem, sei lá, de um advogado, de uma advogada, de um médico, de uma médica, né? Então, é outra coisa mesmo, assim. Mas eu sempre, esse desejo sempre existiu em mim. Então, eu segui passos, assim, que eu achava que eram meus. Agora, o que você narra, Tati, é seu, é muito seu, né? Mas também é muito um zeitgeist, assim, é um espírito do tempo. A gente realmente Total. internalizou os nossos patrões. Nós somos as nossas patroas, os nossos patrões, assim, a gente se impõe isso e o capitalismo venceu aí, porque já está dentro da gente, é um chip que existe dentro da gente. Corre, faz mais, e a gente não consegue descansar mesmo, assim. Ontem eu estava pensando isso, eu pensei assim, será que eu ainda sei descansar? Será que... Porque assim, paro e olho o céu, mas aí eu pego um livro para ler. E quando eu estou lendo um livro, eu estou trabalhando. Exato. É o meu trabalho, ler um livro, ouvir um podcast, sabe? Então, eu realmente não sei se eu sei descansar. Eu não sei se eu sei descansar. Vocês sabem dizer não? Por exemplo, Manu, eu sei que sabe, eu quero contar. Inclusive, eu quero que ela conte essa história do dia que ela disse não para a coluna na Folha. Eu acabei de vir de Porto Alegre, eu fui convidada para falar, enfim, uma mesa lá literária. E ao longo do processo eu fui topando tudo. Tati, você pode vir aqui fazer uma mesa literária? Posso. Mas você pode chegar 1h30 antes para conversar com alunos de uma escola? Posso, são alunos de uma escola, que legal. Mas depois tem um evento de uma livraria, você pode autografar livro por mais 1h30? Claro, vai ser bom para mim, vou autografar livros, mas depois vai ter um show de jazz, você pode ficar e conhecer as pessoas, que é no mezanino? Quando eu tava no meio do show de jazz, eu pensei, era para ser um evento, eu tô no quarto evento. E aí, quando eu tava no quarto evento, que era o show de jazz, eu percebi que tinha umas 7 pessoas que estavam ali pra me pedir ajuda pra divulgar o trabalho delas. E aí eu penso, pô, coitada da pessoa, né? Ela quer ajuda. Mas daí a quinta pessoa eu penso, caralho, mas eu preciso dormir, por que eu tô preocupada com a vida de 7 pessoas que precisam lançar livro? Eu vou morrer daqui a pouco, entendeu? Vocês conseguem dizer, dar esse limite, assim? Eu já vou falar o não da Folha, porque foi uma decisão difícil, mas ao mesmo tempo foi simples o raciocínio. Mas a primeira coisa que eu fiquei pensando ouvindo a Mili é assim, o futuro não existe. A experiência concreta que a gente tem de tempo é o passado e o presente. E é muito vantajoso para um patriarcado, né? Tem essa coisa meio cristã. Você fica vivendo um ideal, em todos os sentidos, né? Por um ideal, uma coisa que só existe na sua cabeça. Então, a ideia que você tem de futuro não é real, porque ela não vai ser daquele jeito que você imagina que seja. E a gente fica vivendo por isso. Então, a presença é muito bacana. Aí, a outra coisa que eu também lembrei de um dia, que era que eu tava na terapia e eu tava muito estressada, porque no dia seguinte eu tinha sala de roteiro de manhã, depois eu tinha um almoço importante de trabalho, depois eu gravava aqui, depois eu dava aula. E aí eu tava meio ansiosa, né? Eu tava, não, desculpa, é que eu tô ansiosa, porque amanhã o dia vai ser longo. E nananana. E aí ela falou assim, tudo bem, vai ser cansativo, mas você pode atravessar esse dia dançando, né? Você pode estar presente em cada coisa. Porque todos esses seus compromissos são compromissos nos quais você quer estar. Né? Eu adoro estar em sala de roteiro, eu amo estar aqui gravando com vocês, eu amo dar aula. Né? Eu estava super feliz com esse almoço de trabalho, porque era um projeto muito legal, né? Então eu falei, pode crer, né? Por que eu me sinto atropelada, né? Só porque tem muita coisa. Então eu atravessei esse dia dançando, quando eu fiquei dentro dele, né? Eu fiquei dentro das experiências, assim. E eu achei muito bonito isso. Então volta e meia que eu tô meio assoberbada, eu falo, cara, eu vou atravessar essa semana dançando, sabe? Teve até uma vez que tem feira no sábado aqui e eu comprei um buquezão de flores pra botar na mesa da minha sala, porque eu sabia que a minha semana ia ser eu correndo pra lá e pra cá. Aí eu falei, mas quando eu passar correndo na sala, eu vou ver esse buquê de flores. Lindo, Ai, que Manu. lindo! Lindo! Sabe? Lindo. Eu fiz uma... Sabe o que eu me dei de presente ontem? Uma lista
de coisas que eu ia fazer pra mim, porque eu tava tão nervosa que teve essa viagem agora, aí eu volto, já faço Alma Talks no Rio, aí volto, faço 3 mesas literárias em Portugal, aí volto, faço uma mesa em Santos e eu não viajo bem, eu fico nervosa pra viagem. E eu tava no avião indo pra Porto Alegre, eu tava, meu Deus, eu não vou aguentar, não vou aguentar. E eu pensei, mas são coisas que eu quero fazer, né? Mas eu preciso de mimos. Aí eu fiz uma lista de coisas que eu vou me dar. Então eu marquei uma massagem, eu marquei um dia que eu vou pra cama às 8 da noite ficar em silêncio. Eu marquei um dia em que eu vou conseguir caminhar por 1 hora, pelo menos 2 vezes por semana aqui na pracinha aqui do lado. Eu fiz isso no avião pra me acalmar, pra não ter que tomar o Rivotril. Uma lista até pra negociar comigo. Ó, e eu fiz Sim. uma lista assim: você vai ralar por 10 dias, mas você tem outros 20 em que você pode fazer coisas que você tá muito afim, que são relacionadas a descanso. E aí eu fui me acalmando, assim, sabe? Não sei, acho que pode ser uma coisa. Essa da flor é lindíssima. Amei essa cena. Lindíssimo, Manu. Antes da Manu falar a história da Folha, Ai, né? eu vou dizer sobre dizer não, né? Eu tenho muita dificuldade, Tati, porque assim, o que a gente faz é o que a gente ama fazer, né? Então, chamam para ir ali, é só mais acolá, e um pouquinho lá, um pouquinho aqui, mas pela primeira vez, eu acho tão importante a gente estabelecer essas parcerias na vida, sabe? Essa cumplicidade com alguém, esse lugar em que você vai ter alguém que vai olhar por você com mais carinho do que você está olhando para você naquele momento. Uhum. E hoje eu tenho essa pessoa trabalhando comigo. É alguém que olha no meu olho e fala: não vai, você Não está vai cansado, aguentar. não Uhum. vai, não vai, não é pelo dinheiro, você não vai. E ela me lembra: você não faz isso pelo dinheiro. Você Uhum. faz isso para ser feliz, porque é o que você gosta de fazer. Então agora chega. E eu não tinha tido essa experiência ainda. As pessoas que estavam trabalhando comigo queriam mais, porque elas ganhariam mais, Total. sabe? Então agora eu tenho esse HD externo. É como se eu estivesse olhando para mim e dizendo: tá bom, tá bom. Agora dá um tempinho. Agora vai andar descalça na grama. Vai só andar descalça na grama, sabe? Sim. Nossa, Então isso eu não faz digo não. total Alguém diz não por diferença. mim. É, isso faz total diferença. Muito bom. Conta da Folha, É, Manuzinho. cara, é assim, eu amava, né, ser colunista da Folha. Eu amava E as escrever a colunas coluna. excelentes. E eu escrevi essas colunas no domingo, porque durante a semana 8.000 pratos já girando ao mesmo tempo. E projetos que ou, assim, né, nunca é só pelo dinheiro também não, mas, né, porque eram projetos que eu tinha que estar e que eu gostava também de estar e eventualmente, depois de 5 anos escrevendo a coluna todo domingo, eu fui percebendo que eu estava sobrecarregada e que eu ia ter que abrir mão de alguma coisa. Só que é muito difícil você abrir mão de uma coisa que você ama e que te valida e que te, né, eu não, assim, na verdade, eu já flertava com essa ideia na minha cabeça, é muita coisa, essa coluna realmente, eu amo, mas assim, eu tenho que fazer escolhas, então eu já tinha esse pensamento até que um dia eu acordei, e foi um pouco, assim, a minha última coluna saiu no aniversário da minha avó, 5 de novembro do ano passado, e eu saí da Folha, tipo, uns 3 semanas, sei lá, um mês no máximo, depois da minha avó morrer. Eu pensei nisso ouvindo a Amélie falar, porque depois a minha astróloga, que é minha terapeuta também, ela é terapeuta junguiana também, né? Ela falou uma coisa assim, porque depois que você perde uma pessoa que te ama tanto, você aprende a se dar o amor que essa pessoa te dava. Então, Nossa, eu me peguei no colo ali, eu falei, Manuela, sério, sério, que você vai ficar lindo. trabalhando de domingo. Porque no sábado eu também aproveito e dou uma trabalhadinha, né? Já que é um dia que o telefone não tá, sabe assim, é um dia. E aí eu percebi, eu tô trabalhando de segunda a segunda. E a Folha, a coluna eu me dedicava, porque é uma ideia isolada da coluna, né? Eu ainda fazia uma coluna literária, não era uma coisa que tinha uma progressão e que, né, narrativa, não, eu tinha que criar um mundinho ali por domingo. E aí, simplesmente falei, putz, mandei mensagem pro editor lá da Ilustrada. Eu até falei, olha, eu posso escrever a próxima. E até, sei lá, as 3 próximas pra vocês botarem aí alguém, até vocês acharem alguém pra me substituir e tal. E ele falou assim, não, tá tranquilo. E aí, nesse mesmo dia, eu falei com a Tati e ela falou assim,
Na verdade, eu falei com você, né, amiga? Tipo assim, com quem eu falo, como eu falo, né? Aí você falou assim, não, eu também tô muito cansado. Hoje eu nem mandei a minha. Eu nem sabia que podia não mandar a coluna. Eu achava que o prédio... Eu achava que o prédio da Folha... Caiu a casa, eu falei, como ia assim? desmoronar, entendeu? E aí o editor falou assim, não, tá de boa. Não precisa, pode deixar. É que eu falei, então Acontece nada, né? a minha próxima pode ser de despedida? Ele pode, claro. E foi uma libertação. Eu sinto saudade, claro, mas, gente, é transformação, libertação, tudo tem luto no meio, né? Você vai sentir falta de alguma coisa que você tinha antes. Ciclos assim. que se encerram, né? Saber encerrar um ciclo também é muito importante. Agora, o Manu tá falando, eu pensei em falar uma coisa, porque assim, um dos meus grandes sonhos na vida sempre foi ter uma coluna na Folha. Ué, gente. E ela bateu na trave algumas vezes e não aconteceu. Até que aconteceu. Quem me deu a coluna na Folha? Tati Bernardi. Me liga um Foi. dia. Foi. Me liga um dia e fala: você quer escrever sobre amor? 4 autores, eu, você, Chico Felice e E o argentino maravilhoso, o Pedro Mairal. Mairal, exatamente. É, Foi ótimo. foi ótimo, né? Bom, gente, vamos dar nosso momento dicas? Hoje foi forte, hein? Vamos. Foi intenso, foi muito bonito Sim, uma hoje. dica que vocês não vão imaginar. Foi muito bonito mesmo, foi intenso. E a dica eu acho que vai casar bem, assim. Uma dica que eu nunca imaginei dar, mas vou dar. É a biografia do Príncipe Harry. Uau! Diferente. Não consigo. Essa foi inusitada. É. Do príncipe chama Spare, eu não sei como chama em português. O Spare é tipo step, né? Foi escrita por um ghostwriter, que, aliás, há 2 anos escreveu um texto lindo na New Yorker a respeito de como ele escreveu essa biografia. Ele escreveu a do Agassi também, então o cara é fudido, porque a biografia do Agassi é maravilhosa. Mas, por que eu tô dando essa dica? Porque o cara, em tese, já nasceu lá. Quando ele nasceu, ele já estava lá. E um lá inimaginável, um lá de, supostamente, conto de fadas. E foi uma vida de terror, gente. Terror. É um negócio, assim, desumano. O cara não foi abraçado depois que a mãe morreu. Não havia quem o abraçasse. Não havia quem... O pai deu a notícia que a mãe morreu sentado no pé da cama com a mão na canela dele. Sua mãe morreu. Foi isso. Meu Deus. Ele passou por ele é militar, né? Então, ele passou por um treinamento de ser sequestrado, é tudo fictício, mas é real, ser sequestrado por terroristas. Levaram ele para um lugar ermo, ele foi torturado, e o último momento da tortura foi o torturador falando alguma coisa da mãe dele, que tinha morrido quando ele tinha 5 anos. Porra, sacanagem. E isso era Uma um coisa teste? E ele sabia que ele estava num teste? Ele sabia, mas chega uma hora que você não sabe mais se você está no teste, sabe? Deus E isso do quem contou céu. foi o ghostwriter que escreveu. Aí eu lembro essas pessoas que vão para Londres e ficam comprando xicrinha da família real. Mano, aquilo é um horror. É um horror. Gente, é um horror, assim, é um filme de terror a vida desse cara. É óbvio, com todos os privilégios, com tudo que ele tem, tô sabendo, gente, assim, mas ler a biografia, nasceu lá, né, dentro desse conto de fadas, é um conto de terror, assim. Mas a biografia é muito bem escrita, você lê numa sentada, assim, e tem esses horrores lá dentro. Muito bom. Manuzinha. Cara, eu fiquei pensando no que a gente falou de chegar lá, e aí eu lembrei de um documentário que tá na HBO. Ele é um documentário em 2 partes sobre o George Carlin. E o nome do documentário é George Carlin, O Sonho Americano. Amo, E já vi. é muito bom, né? E assim, É muito é bom. muito absurdo como ele vive várias carreiras dentro da carreira. Parece que acabou, ele volta melhor ainda, ele volta mais afiado. Como ele precisava passar por esses reveses, né? Como ele perseguiu o ideal de sucesso e quando chega, ele entende o peso disso. Ou às vezes tem momentos que ele se acomoda e aí o humor dele vai ficando mais cansado mesmo, e aí de repente quando apodrece mesmo a carreira dele começa a flopar, ele volta com tudo, tipo assim, e o texto dele é muito crítico, É maravilhoso. justamente sobre esses ideais, justamente, né, o nome do documentário é O Sonho Americano, e aí são muitas vidas dentro de uma vida mesmo, né, é muito legal mesmo.
Eu vou dar uma dica e ao mesmo tempo confessar uma inveja. A gente até ia fazer o programa hoje sobre inveja, a gente deixa. Temos, né? Mas aí rendeu tanto chegar lá, né? A gente fala de inveja num próximo. Tem um livro chamado Coisa de Rico, do Michel Alcoforado, e eu tô lendo, tô gostando muito. E eu tô morrendo de inveja, porque assim, o meu livro, A Boba da Corte, tinha um pouco essa pretensão, né, de tirar sarro de elite, e o dele tá vendendo mais, então eu tô com inveja, mas eu sou uma invejosa muito legal, porque eu vou divulgar que eu tô lendo e tô adorando. Então, vou divulgar. Ainda não li, vou ler. É bem legal, tô gostando. Mas ele é um pesquisador, né? Ele ele é antropólogo e ele quer estudar o comportamento dos ricos, e aí ele vira o antropólogo dos ricos. E eu comecei a ler o livro e eu senti um certo. Ele tem um podcast também que é super conhecido, enfim, ele já é uma figura conhecida antes do livro. É tudo culpa da cultura, o podcast dele. E tem uma coisa legal no Michel Alcoforado que, assim, eu comecei a ler o livro e pensei, ele tá um pouco deslumbrado com esses ricos, né? Só que aí, em determinado momento do livro, ele diz, se eu não tivesse me deslumbrado, eu não teria conseguido fazer esse livro. Então, ele é honesto com o deslumbre que ele vai tendo, né? Enfim, é um livro bem interessante, assim. E eu quero indicar também, eu tenho o meu programa Desculpa Alguma Coisa, que tá no UOL, e eu quero indicar a entrevista que eu fiz com a Isabel Teixeira, grande atriz, diretora de teatro, ela é muito foda. Inclusive, ela está em cartaz agora com uma peça que chama Elan, e eu quero muito ver essa peça, mas eu quero indicar essa entrevista que eu fiz com ela, porque ela diz que ela passou a vida inteira muito angustiada, com muito trabalho, com essa sensação de o que é fazendo muita coisa, e coisas que ela queria muito fazer, e aí estava fazendo e não estava feliz, e atirando para todo lado. Então, tudo a ver com o que a gente falou no programa de hoje aqui no Reparação Histérica, mas ela diz que em determinado momento, perto dos 50 e poucos anos dela, ela um dia encaixou. Ela falou, eita, encaixei, eu tô exatamente no meu corpo. Ela sentiu isso assim, sabe, veio assim, e ela narrou isso, foi tão emocionante no programa, ela contando desse dia que ela encaixou, e ela falou assim pra mim, e depois disso eu nunca mais desencaixei. Maravilhosa! E eu fiquei assim olhando pra ela. Eu falei, Isabel, como é que eu faço pra encaixar? Ela falou, não sei, menina, mas foi ali um dia, eu encaixei, tudo começou a fazer sentido. Eu percebi que eu era quem eu queria ser, que eu fazia as coisas que eu queria fazer. Eu comecei a dizer não pra o que eu não queria. E eu nunca mais desencaixei. Mas foi depois de muita luta, tentando entender onde eu queria chegar, onde eu tava, E foi tão bonito isso. Então, convidar para as pessoas a assistirem essa entrevista. Vou chutar que a menopausa convida ao encaixe, tá? Boa, muito bom. Que força, né, que é a menopausa, gostei de encerrar com ela. Muito, gente. Então tá bom, meninas, vamos nos ver então semana que vem, e obrigada a você que nos assistiu, ouviu, e por favor, você se inscreva neste programa maravilhoso, curta, compartilhe e nos ajude a comente. Então, é isso. Até semana que vem. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Reparação histérica.